Bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre o tema segundo lugar. Um tema muito importante para a nossa época, visto que nós temos em todo o tempo sido incentivados a sempre buscarmos o primeiro lugar, a nunca aceitarmos algo menos do que o protagonismo, e muitas ministrações e em todos os lugares se fala a respeito disso. Nunca aceite ser coadjuvante. Você tem que ser o protagonista, o primeiro lugar. E vivendo no país do futebol, nós temos uma seleção de futebol que é a maior vencedora de Copas do Mundo. Porém, quando a nossa seleção fica em segundo lugar, para nós é como se nada tivesse acontecido. Se não for o primeiro lugar, se ela não for a campeã, para nós brasileiros, na sua maioria, achamos que não tem valor algum. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai descobrir que sim, tem pessoas que foram, dentro da visão humana, pessoas que viveram no segundo lugar. E queremos hoje olhar para um personagem. E o nome desse personagem é Silas. Queremos compartilhar com vocês um pouquinho da história de Silas, um homem que foi, digamos assim, na visão humana, segundo lugar, porém que se destacou ao cumprir sua missão com excelência. A história de Silas, a gente vai encontrar no Novo Testamento, ele lá também é chamado de Silvano. E quem era Silas? O nome dele em aramaico é Keila ou Sheila, mas a pronúncia possivelmente é Keila, que é também da onde vem o nome Saul. O significado do nome é pediu ou alguém que continua pedindo. Isso talvez ligado mais à mãe, que ao ter um filho, dava o nome a ele, e esse nome indicava que ela queria continuar tendo filhos. Então ela pediu e continua pedindo, possivelmente ligado mais à mãe. E o nome, a forma latina do nome Silas é Silvano. Quando a gente lê alguns textos do Novo Testamento, a gente encontra lá Silas, às vezes encontramos Silvano, é a mesma pessoa. E este homem, Silas, era representante da igreja de Jerusalém. Atos capítulo 15, o verso 22, vai dizer que então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Para quem conhece um pouquinho a história do capítulo 15, mesmo a história de Atos, vocês vão se lembrar que começa, então, as viagens missionárias, o evangelho chegando aos não-judeus, isto é, aos gentios, e muitos gentios começaram a aceitar a mensagem, aceitar o Messias, aceitar a Jesus. E acontece que os judeus entendiam que estes gentios convertidos, eles deveriam ser circuncidados, passar por aquele procedimento que todo judeu naturalmente passa, porque está na regra, na lei do Senhor para os judeus. Então, os judeus entendiam, os gentios também têm que ser circuncidados. E aí começou uma discussão se deve ou se não deve. E aí, então, foi feita uma reunião, um concílio, e Atos capítulo 15 vai falar da decisão, eles vão discutir o assunto e vai ser tomada uma decisão de que os gentios não precisavam ser circuncidados, mas deveriam tomar cuidado com o tipo de alimentação, principalmente para que não ofendesse aos judeus. E aí, então, a igreja entende, olha, nós precisamos mandar pessoas que comuniquem aos gentios, às igrejas gentílicas, que hoje são cristãos, para que eles saibam qual a decisão que nós, a igreja, tomamos a respeito. Então, os apóstolos enviaram Judas e Silas. E veja a referência, eles eram homens influentes. Mesmo Silas, na visão humana, não sendo o protagonista, mesmo ele sendo um homem de segundo lugar,
ele era alguém influente juntamente com outros tantos, como Judas, a gente pouco sabe dele. Mas a gente percebe que ser alguém que na visão humana é considerado um coadjuvante, um segundo lugar, na visão de Deus não tem problema nenhum. O que realmente é importante, como a gente vê em Silas, é que ele cumpriu com excelência a missão que recebeu, ao ponto de ser alguém influente entre os irmãos e ser selecionado para ir juntamente com Paulo e Barnabé até aos gentios comunicar aquela decisão que foi tomada lá na reunião no concílio. Ele também era profeta. Atos capítulo 15, verso 32, vai dizer que em seguida Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. Silas, mesmo na visão humana, sendo alguém de segundo lugar, um coadjuvante, mas o texto bíblico diz, Lucas conta para nós que ele era profeta, assim como Judas também, eles eram profetas. Lembra? Eles foram com Paulo e Silas, melhor dizendo, com Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé eram destaques da igreja de Antioquia. Quando eu digo destaque, sempre na visão humana, nunca na de Deus, porque Deus olha e vê os seus servos, ele vê homens e mulheres, cada um colocado no seu devido lugar, servindo a ele e chamados a servirem com excelência para a glória dele. Mas na visão da igreja, Atos capítulo 13, vai dizer que na igreja de Antioquia havia lá profetas, mestres, e aí destaca alguns nomes e foram separados Paulo e Barnabé para saírem para outras regiões para pregar o evangelho. E olha só, eles, Silas e Judas, estão com Paulo e Barnabé. Mas Lucas tenta mostrar que tanto Paulo e Barnabé como Judas e Silas eram extremamente importantes. Tanto que ele diz, eles eram profetas e mais do que isso, eles encorajaram os irmãos, a ideia de exortação é a ideia de encorajar, de aconselhar e também fortaleceram estes irmãos com muitas palavras. Isto é, eles tinham o que dizer, conheciam bem as escrituras e ensinavam as escrituras. Mesmo que na visão humana ele fosse um homem de segundo lugar. Foi ele também que substituiu João Marcos. A gente estudou um pouquinho sobre João Marcos e descobrimos que ele, em dado momento, que viajava com Paulo e Barnabé, desiste e volta para sua casa. Passado um tempo, no capítulo 15, versos 39 e 40, nós vamos ver que houve uma divergência entre Paulo e Barnabé. E aí diz o texto, e a divergência entre eles, isto é, entre Paulo e Barnabé, foi tão grave que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu confiado pelos irmãos à graça do Senhor. O motivo da discordância entre Paulo e Barnabé é que Barnabé queria levar Marcos e Paulo entendeu que Marcos não deveria ir por ter abandonado eles lá atrás. E aí, então, eles se separam, Marcos vai com Barnabé e Paulo escolhe Silas no lugar de Marcos. E eles vão viajar juntos, vão seguir a viagem missionária, mais especificamente a segunda viagem missionária. E aí, do capítulo 15, verso 36, até o capítulo 18, nós vamos encontrar sobre esta viagem missionária, que eles saem de Jerusalém, depois eles passam ali pela região da Síria, e Silas está junto com Paulo nessa viagem. Eles também vão passar ali pela Ásia Menor, toda essa região eles visitam, veja, eles passam por Derbe, eles passam por Icônio, eles passam por Antioquia, e vão rodando ali, aí depois eles chegam até Troade, e depois ali eles seguem para a região da Macedônia. E a gente vê toda essa história no livro de Atos, e quem conta essa história é Lucas. E possivelmente Lucas começa a participar da viagem aqui na cidade de Troade. Então Lucas entra na caravana que
está formada por Paulo, por Silas e também por Timóteo, que entrou na caravana durante a viagem. E aí eles vão passando por todas essas cidades, eles passam ali por Filipos, Neápolis, Tessalônica, passam em Bereia, e daqui, quando eles estão em Bereia, Paulo vai seguir até Atenas, enquanto isso Silas vai ficar em Bereia. Paulo está em Atenas, Silas fica em Bereia, e depois Silas se encontra com Paulo aqui em Corinto, e depois eles retornam para o destino de onde eles saíram, que é Jerusalém. Então, nós temos toda essa história, e Silas está participando. Vários eventos aconteceram ali, e Silas está junto, cumprindo com excelência a sua missão. Ele, em nenhum momento, ele foi o protagonista, ele não foi o primeiro lugar, mas ele se manteve ali como um coadjuvante, como um segundo lugar, na visão humana, mas cumprindo com excelência a missão que ele recebeu do Senhor. E quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente consegue perceber a presença de Silas. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 19, aparece lá o nome de Silvano, que é Silas. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi um sim e um não, mas nele sempre houve sim. Paulo está conversando sobre um determinado assunto e ele então diz, olha, este Jesus que foi pregado entre vocês foi pregado por nós. Nós quem? Eu, Paulo, Silas e Timóteo. A pregação do evangelho aconteceu por meio destes homens. E veja que aqui não tem eu, o primeiro, o outro, o segundo. Na visão de Paulo, nós somos uma equipe, estamos trabalhando. Mas na visão humana, pelo fato de ouvirmos tanto falar de Paulo, Silvano seria um homem de segundo lugar. Mas ele está cumprindo com excelência, com fidelidade, a missão que ele recebeu. Em 1 Tessalonicenses 1, 1 e 2, encontramos Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos. Quem que agradece? Paulo, Silvano e Timóteo. Agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Eles oravam pelos Tessalonicenses para que eles crescessem na graça, no conhecimento do Senhor e tivessem a paz do Senhor em todo o tempo. Segunda a Tessalonicenses, de novo aparece os três nomes, Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Eles estão juntos, mesmo que a gente, para nós, seres humanos, tenha a ideia de segundo lugar, mas ele está cumprindo com excelência, fidelidade, o ministério que ele recebeu do Senhor. Na carta de Pedro, a gente também vai encontrar Silvano, ou Silas. 1 de Pedro 5,12 diz, por intermédio de Silvano, que considero nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada, exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecei firmes. Ao longo dos anos tem se lido, né, o texto de Pedro e se questionado muito, puxa, mas Pedro era um rude pescador, quando ele proferiu o discurso, o pessoal até achou estranho, porque ele era um daqueles iletrados, né? Como que eles estão falando desse jeito? E aí, então, o texto, né, de Pedro, muito bem escrito, não combina muito com aquele pescador rude. Como que ele conseguiu? Parece que a resposta está exatamente nesse texto, porque Pedro diz que, por intermédio de Silvano, escrevo de forma abreviada. Ao que tudo indica, Silvano participou da revisão final da carta que Pedro escreveu, usando algumas colocações, digamos assim, fazendo aquela correção ortográfica e lembrando que algumas coisas que a gente lê em Pedro nos faz lembrar Paulo. E talvez a participação de Silvano ajude a explicar estas semelhanças. Lembra, Silvano viajou com Paulo e ajuda Pedro na revisão final da sua carta.
o homem de segundo lugar na visão dos seres humanos, é claro, cumprindo com fidelidade, com excelência, a missão que ele recebeu do Senhor. E veja que Pedro diz que o considera fiel irmão, um companheiro fiel ali na missão. Então, esse Silas, que é, digamos assim, segundo lugar, ele é alguém que era representante da igreja, esteve presente com Paulo na sua viagem missionária, ajudou e participou ali com Paulo, abençoando e orando pelas igrejas, ajudou na revisão do processo final, né, de fechamento da carta de Pedro. Enfim, alguém que, mesmo não sendo o protagonista, mas se destaca para a glória de Deus e aos olhos de Deus, principalmente, como um excelente segundo lugar. De novo, segundo lugar na visão humana. E o episódio mais conhecido na vida de Silas é aquele momento em que ele e Paulo são presos. Atos capítulo 16, que eu vou convidar você a abrir sua Bíblia para juntos lermos esse texto. Atos 16, a partir do versículo de número 12. Abra aí a sua Bíblia, Atos 16, a partir do versículo de número 12. Olha só o que diz o texto a partir do versículo de número 12 de Atos. De lá, fomos para Filipos, colônia romana, e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada, com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos compeliu a isso. Então a gente já começa vendo no versículo 12 que Lucas é quem está escrevendo, ele vai dizer que fomos para Filipos. O versículo 11 vai dizer que navegando de Troade fomos em linha reta para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e aí depois ele vai dizer que foram para Filipos. É por isso que a gente diz que Lucas entrou na caravana na cidade de Troade, porque se você olhar os versículos anteriores, ele está sempre falando sobre eles, né? Eles, Paulo, Silas, Timóteo, eles, mas aqui ele começa a usar a primeira pessoa do plural, nós. Então, Lucas entra e se torna uma testemunha fiel de todas as coisas que aconteceram. E aí diz que eles foram para Filipos. Quando eles chegam em Filipos, eles vão buscar um lugar de oração. Lá eles encontram mulheres e apresentam o evangelho. E elas, então, ouvem. Dentre elas, o destaque é para Lídia, que crê no Senhor. O nome dela talvez não era Lídia. Por quê? Porque, na verdade, Lídia era onde estava localizada a cidade de Tiatira. Então, Tiatira ficava em Lídia, na região ali de Lídia. E talvez a mulher, por ter vindo de Lídia, era chamado de Lídia. Até hoje isso acontece, né? Se alguém vem morar na nossa cidade e ele era, por exemplo, lá da Alemanha ou lá do Japão, a gente vai, ô Japão, ô alemão, alguma coisa assim. Então, Lídia possivelmente não era o nome dessa mulher, mas o importante é que ela creu no Senhor e ela então é batizada, os da sua casa também, e ela é quem convida Paulo e toda a caravana para continuarem lá na cidade de Filipos. Mas o versículo 16 continua contando a história. E aconteceu que quando fomos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela.
e na mesma hora ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. A história até agora, então, conta que eles agora estão indo de novo para o lugar de oração, mas uma jovem escrava que tinha um espírito, na verdade, um demônio, que ela fazia adivinhações. E ela fica, então, dizendo, gritando, né, atrás deles, falando para todo mundo que eles eram servos do Deus Altíssimo. Possivelmente ela não estava falando do Deus que nós cremos, e nem do que Paulo cria, mas ela estava fazendo referência aos deuses da mitologia, tentando confundir as pessoas, porque é isso que os demônios fazem. Paulo, então, expulsa esse espírito dela e os seus donos, seus senhores, percebem: agora a gente não vai ganhar mais dinheiro. Então, eles mandam prender, eles prendem, na verdade, Paulo e Silas, e o detalhe importante é que prendem só os dois, porque os dois eram judeus. Lucas e Timóteo eram gregos, então eles não foram presos, apesar de Timóteo ter uma mãe judia, mas o pai era grego, então eles não podiam fazer necessariamente nada com eles, mas se fossem judeus, podiam, não eram cidadãos romanos. E acontece que eles são então presos, Paulo e Silas, são espancados e lançados na prisão. E aí vem um momento incrível na vida destes homens, na qual Silas também participa. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa, e levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Um momento incrível na história é que, depois de terem apanhado, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos, os carcereiros, todo mundo ali escutava, na figura aqui até os ratinhos escutavam. Mas veja bem, Paulo e Silas. Não foi só Paulo que orava e cantava. Silas, o seu companheiro, o segundo lugar na nossa visão, o coadjuvante, fazia o quê? Orava e cantavam hinos a Deus. E o Senhor promove a libertação deles por meio de um terremoto que os arqueólogos têm feito pesquisas e têm, por meio das escavações, parece descoberto que esse terremoto não foi apenas pontual, somente ali onde eles estavam na cadeia, mas foi na cidade. E o milagre é que aconteceu isso de tal forma que as correntes, né, foram quebradas, as portas foram abertas, mas o teto não caiu. E acontece todo esse milagre. Para quê? Para que o carcereiro
pudesse se render ao Senhor. E o verso 31, que é muito usado para dizer que se você crê, toda a sua família será salva, ao que parece, não é exatamente esse o sentido, porque logo no verso 32 a gente vê que a palavra foi pregada. E ela foi pregada a quem? Ao carcereiro e aos da casa. Quer dizer, não é algo automático. O carcereiro creu, então a família foi salva. Não. Para serem salvos, o carcereiro e cada um da família teve que crer. E ao que parece aconteceu isso. Eles ouviram e creram. E aí levaram Paulo e Silas para a casa dele, lavaram, limparam lá as feridas e depois tiveram um grande banquete celebrando ao Senhor, porque eles creram em Deus. Eles não estavam celebrando porque foram libertos da cadeia. Eles foram libertos, estavam celebrando porque a família e o carcereiro creram no Senhor. E eles não estavam louvando a Deus por causa da libertação, porque antes de serem libertos, eles já estavam louvando a Deus. Isso é bem legal observar em Paulo e Silas. Eles estavam louvando enquanto estavam presos, mas o louvor continua, não porque eles foram libertos, mas porque o carcereiro e a família creram no Senhor. Verso 35 continua: quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados com a seguinte ordem: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras: os magistrados mandaram que fosseis soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes respondeu: sendo nós romanos, cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente, sem termos sido condenados, e nos colocaram na prisão. Agora, às escondidas, mandam-nos sair? De modo nenhum. Que venham eles mesmos e nos soltem. E os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Então vieram, pediram-lhes desculpas e, levando-os para fora, suplicavam que eles se retirassem da cidade. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. O susto dos magistrados foi quando eles mandaram soltar, ficaram sabendo que eles eram cidadãos romanos. Paulo, ele era cidadão romano, Silas era cidadão romano. E muita gente não sabe, mas naquela época era mais ou menos assim: se você não fosse cidadão romano, você não tinha direito a absolutamente nada. Agora, se você fosse cidadão romano, você tinha direito a tudo. Jamais um cidadão romano poderia ser açoitado sem que passasse por um julgamento. E Paulo era. E uma coisa interessante: para ser cidadão romano, não bastava nascer em Roma. Para ser cidadão romano, era necessário que alguém, ou que você, ou alguém da sua família, fizesse alguma coisa de importante em prol do império, e aí, então, houvesse o reconhecimento do império para que você e a sua família recebessem o título de cidadãos romanos. Então, muitas pessoas que nasceram em Roma não eram cidadãos romanos, enquanto outros, que às vezes até nem nasceram em Roma, recebiam o título de cidadãos romanos. Paulo faz a afirmação que ele, desde o nascimento, tinha a cidadania romana. Então, ao que parece, ou o pai dele, ou o avô, ou algum antepassado, fez alguma coisa de muito bom para o império, de tal maneira que recebeu o título de cidadão romano, e isso passou para os seus familiares. E Silas também tinha a cidadania romana, e por conta disso, toda essa situação, e eles vão então, pedem desculpa, os magistrados pedem desculpa a Paulo e Silas e pedem para eles irem embora. Mas antes deles irem embora, eles passam de novo pela casa de Lídia, que é o lugar em que começa a primeira igreja na Europa. A casa de Lídia foi o lugar que começou a primeira igreja na Europa. E naquela época não tinha ainda as sinagogas, né? A cidade de Filipos não tinha judeus o suficiente para começar uma sinagoga. Para começar uma sinagoga era necessário um número, uma quantidade de homens, mas não tinha ali em Filipos, então por isso eles não tinham sinagoga. Eles se reuniam em locais ao ar livre e também em casas, a partir da casa de Lídia. E este é, então, o episódio que marca, digamos assim, que a gente mais ouve falar de Silas,
que é quando ele e Paulo são presos, e ele e Paulo louvam a Deus ali na prisão, e ele e Paulo veem a graça de Deus alcançando o carcereiro e a sua família. Ser segundo lugar, não ser o protagonista, na visão de Deus, não tem importância nenhuma. O que é importante é que se cumpra com excelência, com fidelidade a missão que recebeu do Senhor. E aqui a gente vê isso. Imagina se Paulo, na nossa visão, o protagonista, estivesse cantando e orando ao Senhor. Enquanto isso, Silas estivesse murmurando. Não ia funcionar. Mas o que a gente vê é que tanto um quanto o outro estão em sintonia para cumprir a missão que eles receberam do Senhor. E disso, da história de Silas, a gente tira algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, que ele cumpriu com excelência o seu trabalho, excelência e fidelidade. Seja onde Deus te colocar, seja numa posição de, pensando no âmbito humano, de protagonista, de primeiro lugar, de gente conhecida, famosa, poderosa, ou seja uma pessoa anônima, cumpra com excelência o trabalho que você recebeu do Senhor. Há muitas pessoas que estão em evidência porque Deus deseja que elas estejam em evidência. Existem muitas outras que estão no anonimato. Não sei aonde Deus quer colocar você. Não sei como Deus quer te usar. Jovens, adolescentes, adultos, todos nós. Deus há de nos colocar num lugar. E às vezes nós não seremos conhecidos. Seremos pessoas simples, sem grande destaque. Mas devemos cumprir com excelência o trabalho que recebemos do Senhor. E é claro, quando nós estamos falando disso, não estamos falando, então eu não preciso estudar, eu não preciso me esforçar, eu não preciso estudar a Bíblia, eu posso ser um Zé Ninguém, que Deus quer gente humilde, simples, um coitadinho, ele usa qualquer... Não, pelo contrário. A gente vê que Silas era profeta, era alguém influente, era representante da igreja, ajudou na correção lá, quer dizer, ele não era um incapaz. Ele não era alguém que não tinha, vamos usar a nossa expressão, não tinha formação. Pelo contrário, independente de você se tornar alguém em grande evidência ou não, se prepare, estude, seja o melhor. Se você ainda é estudante, tire as melhores notas para a glória de Deus, seja o melhor aluno da classe. Se você já é um profissional formado, seja o melhor da sua área, seja... Independente de você ir para a capa de revistas, ir para a mídia ou não, seja excelente, faça o seu melhor para a glória de Deus. Tá? Então, toda a sua capacidade que Deus te deu deve ser usada para que você cumpra com excelência o trabalho que Deus tem te dado. Ele não foi ciumento. Ele não ficou com ciúme da posição de Paulo, ele não ficou com ciúme da posição de Barnabé e de outros apóstolos como Pedro. Ele ajudou ali, de repente os créditos aparecem lá no finalzinho, mas ele não foi ciumento. O ciúme tem emperrado a vida de muitas pessoas, porque elas investem tanto em invejar o que o outro é e o que o outro tem, que esquece de crescer. Então, ele não foi ciumento. Para nós fica o grande desafio, não seja ciumento. Não queira ser o que o outro é. Pensando em nós líderes, pastores, eu queria ser igual o pastor fulano de tal, ele é famoso, ele que prega legal. Não, você tem a sua qualidade, eu tenho a minha qualidade, o meu jeitão. E você também, na sua área, você vai ter o seu jeitão. Você é alguém especial, criado por Deus, digamos assim, único, não insubstituível, mas é único. E essas qualidades você tem, Deus te deu. Então, você é você, o outro é outro. Não fique invejando, não fique querendo ser o outro. Seja você, porque você é uma obra-prima de Deus. Salmo 139 diz que Deus nos criou de uma maneira maravilhosa, exclusiva. Então, faça tudo para a glória de Deus. Não fique aí invejando o que o outro é, querendo ser o que ele é, porque você já é uma pessoa muito especial. Nesse sentido, também Silas não se revoltou por não ser o protagonista. Tem gente que, como eu disse, fica invejando a posição do outro e acaba não cumprindo aquilo que deve cumprir, vive revoltado e acaba se prejudicando e não cumprindo com excelência o trabalho do Senhor. Mas ele entendeu que todos são importantes, cada um cumprindo o seu papel.
cada um de nós temos uma função. Somos importantes dentro do corpo de Cristo. Somos importantes em todo o sistema, digamos, mundial, a partir de onde estamos, em casa. Nossa presença, ela é muito importante. Quando nós faltamos na nossa casa, apesar de às vezes a gente não acreditar nisso, nós fazemos falta. Redundante, né? Se faltamos, fazemos falta. E é verdade. Na nossa comunidade como igreja, quando você não está, você faz falta. Você é importante. Ah, mas eu não faço nada. O simples fato de você estar aqui, olhar para alguém e dar um sorriso, dizer bom dia, boa noite, fazer um joia para a pessoa, isso já é a tua participação. E quando você não está, nós sentimos falta. As pessoas sentem falta. Lá no teu trabalho, você pode ser aquela pessoa que só leva o cafezinho, mas quando você não está, a gente sente falta. Pessoas lá vão falar, cadê o fulano? E às vezes você não vai saber que eles perguntaram cadê o fulano exatamente porque você não estava lá. E aí fica aquele sentimento, eu não sou importante. Não, você é importante. Independente de você estar numa posição de protagonista na visão humana ou de coadjuvante na visão humana, você é importante, porque na visão de Deus, todos são servos escolhidos para um grande trabalho, para um grande ministério. E se você já é cristão, você deve ter isso na tua mente. Você é importante. Você é alguém que Deus escolheu para estar exatamente onde você está. No nosso caso, estamos na cidade de Bebedouro. Ele escolheu você para estar no bairro que você mora, para trabalhar no lugar onde você tem trabalhado, para estudar na escola que você trabalha, para frequentar o mercado que você trabalha, porque você tem uma missão a ser realizada ali. Então, se Deus te colocou neste lugar, na condição que você está, entenda, este é o papel que Deus tem para mim. E mesmo que seja o segundo lugar na visão humana, esteja nesse lugar para a glória de Deus. Foi isso que Silas fez, é isso que nós devemos fazer. Oramos para que todos nós entendamos a importância que nós temos no plano de Deus. E Ele quer usar a mim, quer usar a você neste processo. E a nossa oração é que você e eu entendamos todas essas verdades e as vivamos para a glória de Deus. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado pela manhã que o Senhor nos concede de estudo da Tua Palavra. Obrigado pela vida de Silas, que muito nos ensina e que mostra que o importante é que cumpramos com excelência e fidelidade a missão que o Senhor nos deu, independente da posição que o Senhor nos permite estar. Seja de protagonista, seja primeiro lugar, segundo lugar, seja como coadjuvante, independente disso. Porque isso é uma classificação humana e não do Senhor. E, de fato, o que nós precisamos fazer não é buscarmos o protagonismo, mas deixarmos que o Senhor seja o protagonista da nossa vida, o Senhor da nossa vida, aquele que de fato nos conduz. Que não nos cansemos buscando dominar a nossa vida, mas que nos descansemos no domínio do Senhor sobre nossas vidas. Oramos para que todos nós entendamos isso. E aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, que o Senhor possa alcançá-los com a tua graça. E eles possam responder sim ao Senhor e então seguir a ti, permitindo que o Senhor seja o dono de suas vidas. Assim oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa estar conosco na nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.